Fala galera, professor Lucas Pablo chegando para mais uma super aula de Direito Penal aqui no YouTube do Que Concurso. Fique ligado que hoje a gente preparou uma aula um pouquinho diferente da sistemática tradicional. Você já está acostumado aí com batidão, doutrina, resolução de exercício. Hoje a gente resolveu focar um pouquinho mais na parte da prova dissertativa. E a gente vai resolver aqui o que foi cobrado na última prova dissertativa da Polícia Civil de São Paulo para o cargo de investigador, tá? Então, até a hora que eu jogar o slide aqui, você vai ver, prova dissertativa, até coloquei TJSP, já vou arrumar aqui para não ter problema. Não é TJ, né? Naturalmente. Polícia Civil do Estado de São Paulo. PCSP, agora foi, tá? Bonitinho. Bonitinho, bonitinho para a gente trabalhar. Vai falar, mas está 2022. Sim, é que eu estou utilizando da prova que foi aplicada no último ano. Não tem, por questões subhumanas, não tem como eu já adiantar a prova de 2023. Mas claro, não vou adiantar pontualmente, mas ao longo das nossas aulas aí, a gente vai trabalhando com conteúdo adequado, com conteúdo maneiro, para você poder chegar na sua prova e fazê-la com bastante tranquilidade. Então, olha só, vamos analisar o que foi cobrado agora para a prova de investigador no último ano, 2022. Nós tivemos aí para a prova de investigador duas questões, para a prova de escrivão uma questão aí que mistura direito penal com legislação penal especial. Vamos focar na de investigador aqui, que foi uma prova bem técnica dentro daquilo que a VUNESP mais gosta, que são os crimes aí, crimes patrimoniais. Também a gente teve ali uma questão envolvendo é, crimes contra a pessoa misturado com crime patrimonial. Então, assim, a gente tem algumas sacadas aí, algumas nuances que você precisa observar e que você precisa identificar isso de maneira bem detalhada. Você precisa ter um bom conhecimento da matéria, senão, meu amigo, é quiba, tá? Se você não vem de uma preparação adequada, se você não fez uma preparação adequada, certamente você certa e infelizmente você não conseguiu ter êxito nessa prova, porque foi uma prova estritamente técnica. Aquele aventureiro que por acaso vinha de uma preparação para outro concurso e acabou passando na primeira fase sem dominar os detalhes do edital, ele rodou. Então, até se você não teve êxito na prova dissertativa aí do último certame, quero que você deixe nos comentários aí para a gente poder trocar uma ideia até, tá? Lógico que a gente não vai expô-lo a nenhum tipo de ridículo, aqui é uma situação que acontece, mas o que eu pretendo esclarecer é que quem não estava adequadamente preparado não conseguiu passar nessa prova dissertativa. Até pode ter acertado lá a questão de português, questão de criminologia, que também é uma tendência, né, a parte de criminologia da VUNESP, mas se você não estava preparado, você rodou, tá? Só para você ter uma ideia, lá em questão de criminologia que me veio à cabeça agora, caiu uma questão para você falar sobre a síndrome de Estocolmo e síndrome de Londres. Então, são questões aí que para quem vem do estudo da criminologia, tira de letra. Agora, quem nunca viu, vai viajar, vai devagar, vai falar coisa que não tem nada a ver. Então, para essa prova dissertativa, o que que a gente consegue extrair? Você precisa ter uma preparação adequada. Você precisa estudar por um material de qualidade. Só resolver questão vai te dar o subsídio para você discorrer sobre isso? Tenho lá minhas ressalvas. Se você está numa preparação em resolução de questão muito avançada, você consegue o argumento. Agora, se você está ali naquele nível intermediário, galgando para subir, para ser um nível mais alto, você precisaria um pouco de um apoio teórico para você compreender essas situações. Tranquilo? Para quem já vem da área, para quem domina o conteúdo, certamente se depara sobre a questão e consegue ali rapidamente construir um juízo de raciocínio para conseguir a resolução. Agora, por outras vezes, a gente acaba se desdobrando e você precisa ser estritamente técnico. Tem uma das questões, é a primeira que a gente vai resolver aqui. Eu vi muita divergência quando saiu o gabarito preliminar. Tá? Antes de sair o espelho pela banca, eu vi muita gente falando um monte de coisa. E vamos lá, né? Não estou aqui para dizer que foi um absurdo o que a pessoa falou, mas enfim, são situações em que a gente precisa pontuar os elementos. A gente não precisa buscar pelo em ovo aqui, né? Não vamos encontrar o unicórnio,
Porque a gente tem que se apoiar dentro dos elementos que a gente tem aqui no enunciado. E é muito engraçado que a questão de interpretação, né, você tem várias formas de interpretação. Você tem interpretação quanto à pessoa, quanto ao modo e quanto ao resultado. Então, só com relação a essas três modalidades de interpretação, que também tem sua ramificação, é engraçado que a interpretação ela vai ser utilizada de acordo com aquilo que lhe convém, né? Então, muitas vezes um órgão acusador interpreta uma frase de uma forma, uma defesa interpreta de outra e o juiz ainda interpreta de outra. Então, dentro da sistemática processual, a gente vê essas questões de interpretação um pouco diversas. Então, não quer dizer que um está certo ou que o outro está errado, mas a gente tem que ir de encontro aqui, ou ao encontro, melhor dizendo, a gente precisa ir ao encontro daquilo que a banca espera de você. Tranquilo? Até tem uma questão que eu conversava outro dia com o professor Rafael Oliveira, que foi a questão do javali, né? Os amigos que saíram para caçar e um amigo acabou atirando no outro por uma falha na operação da arma. Então, a gente viu aí muita gente falando: ah, isso foi erro de tipo, ou ah, isso foi homicídio culposo. Então, eu até conversando com o professor, na ocasião, a gente chegou num consenso ali que seria um erro de tipo a partir daqueles elementos que a gente tinha até então. Tudo está embasado numa reportagem que foi publicada. Pode ser que daqui a pouco, dentro do caderno de investigação, surja algum novo elemento importante aí e que mude, que altere, não vou dizer, até mesmo a questão da tipicidade, né, do fato, que pode ser um erro de tipo, o erro de tipo vai afastar o dolo, vai afastar dolo e culpa, ou estaremos diante de um erro na execução, vai se considerar somente as condições daquilo que o agente queria efetivamente produzir, então afasta-se a responsabilidade penal dele. Então, a questão da interpretação é algo bem interessante e a gente vai fazendo os apontamentos necessários aqui ao longo da nossa aula, beleza? Mas chega de resenha, vamos trabalhar aqui. Eu já joguei aqui, ó, prova dissertativa de 2022. A gente está resolvendo a última prova. Não que estejamos em 2022, né? Até porque hoje, 17 de maio de 2023. Então você pode ficar bem sereno, bem suave aí, que a aula é de hoje. A aula está atualizada. A gente não está resolvendo, é, não está reproduzindo essa aula do ano de 2022. Fica sereno aí. Olha só, a foram duas questões aí na prova de investigador, e olha, essa primeira questão aqui que eu considerei ela bem mais difícil, tá? Porque ela traz mais elementos, aí você precisa ficar bem focado em cima dela. Olha só. João estava realizando um trabalho em grupo para a faculdade na casa de Pedro, seu colega de sala. Então nós já temos aqui dois agentes. Após discutirem acaloradamente, Pedro ordenou a João que fosse embora. Então, a gente tem aqui um elemento, Pedro ordenou a João que fosse embora de sua casa. A gente tem um outro elemento aqui que é João se recusou a deixar o imóvel, apesar da insistência de Pedro, que, passadas algumas horas, resolveu acionar a polícia. Antes mesmo da chegada da viatura policial, João deixou espontaneamente o imóvel, nele esquecendo seus objetos pessoais, dentre os quais seu notebook e livros universitários, e no dia seguinte, sem a autorização, Pedro anunciou à venda no mural da faculdade o notebook de João. A respeito do caso, pergunta-se: Pedro e João praticaram, em tese, alguma infração penal? Qual ou quais? E aí você precisa responder aí se seria cabível desistência voluntária em relação à conduta praticada por João. Então vamos entender aqui essa questão, porque a gente precisa identificar os elementos, né? Então veja, a gente tem dois sujeitos, Pedro, e a gente tem João. Vamos ver o que cada um praticou.
Pedro ordenou que João fosse embora de sua casa. Pedro, vamos anotando aqui. Ordenou que João fosse embora da sua casa. João recusou-se a sair e permaneceu no imóvel, sem a autorização do proprietário, que era Pedro. Tem mais? Tem mais. O João se recusou a deixar o imóvel apesar da insistência de Pedro, que, passadas algumas horas, resolveu acionar a polícia. Então, Pedro acionou a polícia. João, antes da chegada da polícia, foi embora. Legal. Tá vendo? A gente está construindo aqui todas as condutas. Depois a gente vai analisar item a item. Acabou? Não. Olha só. O João esqueceu no imóvel alguns objetos pessoais, notebook e livros. No dia seguinte, sem autorização, Pedro anunciou à venda o notebook de João. Então, aqui o que a gente tem? Pedro, de posse dos bens deixados por Pedro, anunciou a venda o notebook de João. Show de bola? Topzera. Aí olha só. Então a gente tem aqui, ó, que os dois estavam realizando um trabalho universitário, os dois estavam ali dentro da casa de Pedro, e aí discutiram acaloradamente. Pedro pediu a João que se retirasse, ordenou que João se retirasse de casa. Nesse contexto aqui, quando uma pessoa ordena que outra saia de sua propriedade, existe algum crime? Não, não. Aparentemente aqui não existia nenhum crime. Então, nesse primeiro momento aqui, não há crime. Não há crime. Quando João recusou-se a sair e permaneceu no imóvel, aqui a gente tem algum crime? E aí? Aqui tem crime? Tem crime sim. Tem crime sim. Olha só. Aqui, quando ele se recusa a sair do imóvel e permanece clandestinamente ali, permanece sem autorização, a gente tem o crime do artigo 150 do Código Penal. A gente tem o crime de invasão de domicílio, entrar ou permanecer contra a vontade expressa do morador. Tranquilo? Então a gente vem aqui para responder a questão, ó. Aí. Pedro e João praticaram crime? O João aqui praticou,
Vamos colocar aqui a alternativa A. João praticou o crime de violação de domicílio. Agora, e com relação a Pedro? Tranquilo, né? Violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal. Com relação a Pedro, eu vou colocar aqui para vocês o que a banca considerou como resposta correta, mas o que eu divirjo aí do aspecto que a banca considerou no espelho. Por quê? A banca considerou que Pedro poderia ter praticado dois crimes. Um eu concordo, o outro não. Só que perceba, qual que foi a primeira conduta? O João esqueceu alguns objetos pessoais lá. O Pedro, ele tomou posse daqueles bens e expôs à venda. Então, o que a gente tem aqui? Num primeiro momento, para mim, Lucas, nós temos apropriação indébita, porque o agente já estava na posse daqueles bens. O João esqueceu lá na casa do Pedro. Então, o Pedro, ele já teria se apropriado daqueles bens, daqueles objetos. Tranquilo? Só que o que a banca considerou? A banca considerou que houve furto. Tá? A banca considerou que houve furto. Vou até ler aqui para vocês o que consta no espelho de resposta. Tá? Ó, Pedro praticou em tese o crime de furto ao subtrair o bem que havia sido esquecido por João em sua residência e que não lhe havia entregue de forma livre e consciente. Beleza? Então, para a banca aqui, que é o que importa para você, né? A minha opinião é uma mero posição pessoal. A gente tem aqui para a banca, Pedro praticou o crime de furto, 155 do Código Penal. Para eu, Lucas, ele praticou o crime de apropriação indébita. Disposição prevista lá no artigo 168 do Código Penal. E ainda, se ele efetivamente promovesse a venda, ele poderia incidir aí também no crime do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, que seria a disposição de coisa alheia como própria. Tranquilo? Então veja, é uma questão polêmica, tá? É uma questão bem polêmica aí, de acordo com os elementos que a gente tem. Só fala que o João esqueceu lá, então seria muito mais fácil a gente classificar aí como uma apropriação indébita, mas também não é muito forçoso a gente considerar furto, tá? Mas eu acho que a VUNESP errou aqui na construção da redação dessa questão. Dava para ter sido feito algo aí muito mais sólido para que pudesse ajudar o candidato a resolver essa questão, beleza? Mas não para por aí, tem a alternativa B. Seria cabível desistência voluntária em relação à conduta praticada por João? Lembra lá, a desistência voluntária, a desistência voluntária é aquele instituto previsto lá no artigo 15 do Código Penal, que estabelece que, quando o agente inicia os atos de execução e antes de chegar ao fim, ele desiste, ele voluntariamente deixa de prosseguir na execução desse crime, ele responde só pelos atos já praticados. Então, a banca quer saber se aqui é possível a desistência voluntária em razão do fato de João ter deixado o imóvel após o Pedro ter ligado para a polícia. E qual que vai ser a nossa resposta aqui? Você sabe que o caminho do crime ele é composto lá de cogitação, cogitação, preparação, execução e consumação. Só que
nos crimes formais e nos crimes de mera conduta, os crimes de consumação antecipada, a execução e a consumação estão dentro do mesmo momento. Então, o que acontece? Quando o João permanece na residência de Pedro sem a autorização expressa do morador, ele já praticou o crime de violação de domicílio. Então aqui não há que se falar em desistência voluntária, porque a partir do momento que aquele ingresso e aquela permanência na residência já não é mais franqueado pelo proprietário, o crime já está consumado. Isso significa dizer que, por mais que a conduta inicialmente tenha sido lícita, João entrou com a anuência de Pedro, a partir do momento que Pedro não quer que João permaneça lá, o crime, e João naturalmente permanece, o crime está consumado. Tranquilo? Até o artigo 150 fala entrar ou permanecer no imóvel. Então aqui ele permaneceu sem a anuência expressa, sem a concordância do vendedor, o crime estaria consumado, tá? Então, seria cabível a desistência voluntária em relação à conduta praticada por João? Não. Por quê? Porque o crime de mera conduta, o próprio nome diz, né? Crime de mera conduta ou de consumação antecipada, ele já se consuma com a mera conduta de permanecer no imóvel sem a autorização expressa do proprietário. Então a gente vai responder aqui que não, porque o crime já estava consumado. Deixa eu pegar outra cor aqui. Não, pois o crime já estava consumado. E vou além aqui e coloco que é um crime de mera conduta. Maravilha, meus amigos. Show de bola, top demais. Vamos para frente. Vamos para frente que aqui a gente tem uma segunda questão que é batata, tá? Eu sempre falo sobre furto, sobre os seus elementos, sobre a disposição topográfica. É que não foi diferente. Numa super revisão de véspera, falei sobre o furto privilegiado, dei todos os elementos, desenhei no quadro e caiu na prova. Era possível até você ir um pouco além do que a banca queria de fato de você, e até bom aqui em questões dissertativas que você vá um pouco além para tentar mostrar conhecimento para a banca, porque no eventual deslize, como seria perfeitamente aceitável ali se a banca ficou naquela situação entre furto e apropriação indébita da primeira questão, você mostra mais conhecimento e a banca fala, opa, ali foi só uma confusão em razão da redação. Esse camarada aqui tem conhecimento. Então, vamos resolver aqui e eu vou dar todo o viés de explanação aí, onde a gente consegue ampliar um pouquinho o conhecimento, beleza? Então, olha só. Quais são os requisitos que caracterizam o furto privilegiado? Quais as consequências do reconhecimento do privilégio? Então, vamos lá. Percebam que a questão aqui gira em dois momentos. Quais são os requisitos que configuram o furto privilegiado, e a gente vai tratar isso de momento 1, e a gente tem quais são as consequências do reconhecimento do privilégio. Então a gente tem requisitos e consequências. Lucas, aonde que está previsto furto privilegiado? Bem, a figura do furto privilegiado está prevista lá no artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. E o que a gente tem previsto lá? A gente tem o seguinte: se o réu é primário e é de pequeno valor a coisa, a autoridade judiciária pode aplicar a detenção ao invés da reclusão
A autoridade pode reduzir a pena de 1/3 a 2/3, ou ela pode aplicar somente a multa. Olha só, essa é a redação aqui do artigo 155, parágrafo 2º. E você responde só com isso que está na tela. Lógico, você não vai apresentar esse diagrama para a banca aqui, que pode ser que ela não aceite, que ela como ela te dá um número de linhas em específico para você responder, você vai responder de acordo com aquilo que ela solicita. Então, olha só, quais são os requisitos que caracterizam o furto privilegiado? O fato de o réu ser primário, então olha só os requisitos. O réu ser primário, ou seja, o réu não pode ter nenhuma condenação transitada em julgado, então ele tem que ser primário, ele não pode ter nenhuma condenação transitada em julgado, e além disso, deve ser de pequeno valor a coisa. Pequeno valor a coisa. O que se entende aqui por pequeno valor? Veja, pequeno valor é diferente de coisa insignificante. Coisa insignificante você vai utilizar lá para desconstituir a tipicidade material do fato sob a alegação do princípio da bagatela. Pequeno valor, para a doutrina e para a jurisprudência, é a coisa de até um salário mínimo. E você vai considerar esse salário mínimo na data do fato. Até um salário mínimo na data do fato. É isso que é pequeno valor. Então, quais são os requisitos que caracterizam o furto privilegiado? O réu ser primário e ser de pequeno valor a coisa. Pronto, está respondida a primeira situação. Você poderia explicar as questões envolvendo a primariedade e você também poderia explicar no que consiste aí o pequeno valor da coisa. Beleza? Quais as consequências do reconhecimento do privilégio? O que vai acontecer com o indivíduo se o privilégio for reconhecido? Então, se nós tivermos presentes os primeiros requisitos, qual a consequência disso? Opa, são 3 consequências possíveis. Não necessariamente ocorrerão as 3, mas nós teremos a possibilidade de 3 consequências e isso ficará a critério da autoridade judiciária definir. Então, o que pode acontecer se for reconhecido o privilégio? Pode ser aplicada a detenção ao invés da reclusão. Então, ao invés de uma medida gravosa aí, de cumprimento de pena, que pode se iniciar em regime fechado, semiaberto ou aberto, ele já vai aplicar a detenção, que tem regime inicial mais brando, é só o semiaberto e o aberto. Segunda situação, o magistrado pode reduzir a pena de 1 a 2/3, vai reduzir aí de acordo com o caminho do crime percorrido pelo agente, lembrando que quanto mais perto da consumação, menor é a redução, e quanto menor for o caminho percorrido dentro da execução do delito, maior é a redução de pena, ou ele pode aplicar somente a multa. Aí o magistrado vai seguir os critérios lá do artigo 50 do Código Penal para valorar esta pena de multa. Beleza? Estes eram os requisitos que estavam presentes no espelho. Você colocar os 2 requisitos e as 3 consequências, matava. Só que, dá para você ir além? Claro que dá. Veja só, a gente poderia considerar aqui também, opa, não tem espaço, eu vou fazer um quadradinho aqui embaixo. Acho que eu tenho um slide aqui para trás, eu apago. Ó, quando a gente fala, então, em furto privilegiado, veja, já mencionei que a disposição é do artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Beleza, e a gente viu os requisitos. A gente precisa lembrar que a natureza jurídica do privilégio é de uma causa subjetiva, porque ela está relacionada com considerações envolvendo o sujeito.
e não aí envolvendo o crime em si, mas são condições envolvendo o sujeito. O fato dele ser primário e da coisa ter um pequeno valor. Legal. Aí o que que você poderia explorar aqui? Você poderia explorar se é possível o furto privilegiado qualificado. Então, é possível aplicar o privilégio a um furto qualificado? Aí você teria que responder apresentando a súmula 511 do STJ, que nos traz basicamente o seguinte: o privilégio. Deixa eu escrever mais bonito aqui. O privilégio, que é subjetivo, é compatível com qualquer qualificador desde que esta tenha natureza objetiva. Então, olha só, o privilégio, por ser uma causa subjetiva, ele pode, de fato, ser aplicado em conjunto aí com uma causa que qualifica o furto. Pode, mas fique atento, porque o privilégio sendo subjetivo, ele só pode ser compatibilizado com uma qualificadora de natureza jurídica distinta da dele. Então, privilégio subjetivo só pode ser compatibilizado com uma qualificadora de ordem objetiva. Perfeito? Esse é o teor da súmula 511 do STJ. Se você quisesse ir além, você poderia trazer essa situação. Quer ir um pouquinho mais longe? Você poderia explicar as qualificadoras objetivas. Quais são? Todas elas, exceto o abuso de confiança. Então, olha só, as qualificadoras do furto de ordem objetiva são todas, exceto o abuso de confiança. Maravilha? Então veja, questão tecnicamente simples que a gente conseguia também dar um teor de profundidade para ela. Se você não soubesse tudo isso, estava tudo bem você responder só aquelas 5 informações, 2 requisitos e 3 consequências. Mas também a gente consegue ir um pouquinho além. Beleza, galera? Então, olha só, esse foi o nosso objetivo desse encontro de hoje, da gente poder trabalhar dessa forma, poder resolver algumas questões que já foram cobradas dentro da carreira que você pretende seguir. A gente pode, lógico, a depender da repercussão aí desse evento, resolver questões de prova dissertativa de outros concursos também, para a gente já ir maturando essa forma de escrever, né? Muitas vezes você vem se preparando para uma prova objetiva e a prova é muito diferente. Nem todas as provas de polícia tem lá uma redação, tem questão específica para você responder sobre isso. Então, depender da avaliação de vocês aí, a gente vai organizando o nosso cronograma e, lógico, depender da aceitação, a gente vai montando esses esboços aí e começa a resolver aí somente questões dissertativas em alguns eventos, né? A gente não perde a nossa essência de resolução de questão, porque isso também vai servindo como um combustível para a gente poder chegar a essa maturidade e resolver uma questão dissertativa. Beleza? Então, deixe sua avaliação para a gente aí, deixe seu comentário, deixe seu like para a gente saber o que vocês acharam desse evento e como a gente pode também melhorar nos próximos aí para ajudar na sua preparação. Maravilha, meu querido aluno. Eu agradeço demais a participação, agradeço a presença de todos vocês e é isso. Fiquem com Deus, tenham todos uma boa preparação, um bom descanso. Contem comigo sempre. Grande abraço. Tchau, tchau.